народе, привести к победе социализма. Olá a todos e todas. Meu nome é Danilo Henrico Martucelli. Eu sou professor de Ciência Política da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, em Santa Catarina. E hoje vou tratar do conceito de ditadura do proletariado, buscando aí fazer uma abordagem da obra do Marx, do Engels e especialmente do Lenin. A primeira questão que chamaria atenção é que o conceito de ditadura do proletariado é um dos conceitos fundamentais da teoria marxista da história. Ou seja, não é um conceito que pode ser simplesmente abandonado por uma resolução partidária. É um conceito que entra justamente na discussão que os marxistas vão fazer sobre a questão das transições de um tipo de sociedade, de um tipo de modo de produção para outro. Portanto, o conceito de ditadura do proletariado está inserido justamente nas discussões que se tem sobre a transição do capitalismo para o comunismo. Para tratar desse conceito, e especialmente o seu caráter científico, no sentido que ele permite, oferece, né, e dá conhecimento desses processos de transição social, é necessário recorrer aí à herança teórica de Lenin para compreender as suas bases teóricas fundamentais. Qual que é a herança teórica de Lenin? Justamente os textos de Marx e Engels, ainda que a referência à ditadura do proletariado nessas obras sejam raras, descontínuas, mas apareçam sempre nas discussões, nos debates que Marx e Engels fazem sobre a transição revolucionária. Um aspecto que é importante ressaltar é que quando Lenin faz referência à questão da ditadura do proletariado, quando ele discute, ou mesmo discute a questão do Estado burguês, ele não está se referindo à fase da obra de Marx que a gente pode se entender aí como fase da juventude, onde Marx está orientado pela pergunta: o que é o homem? E, nesse sentido, faz com que alguns conceitos e noções ganhem centralidade, como os conceitos de essência humana, alienação e emancipação humana. Marx, quando trata da ditadura do proletariado, já está inscrito na sua fase mais propriamente materialista, já criou as bases do que poderíamos chamar de materialismo histórico. Se trata, portanto, da fase científica da obra de Marx, onde se insere a discussão sobre a ditadura do proletariado. É uma discussão, essa fase que o Marx trabalha com conceitos mais propriamente científicos, né? Ou seja, conceitos de modo de produção, forças produtivas, revolução social, luta de classes, é uma fase que se inicia com a publicação por ele, pelo Engels, da obra A Ideologia Alemã. Então, se a gente não entender essa chave explicativa, se a gente não entender esse lugar de onde o Marx está falando, não é possível compreender onde se insere a discussão sobre a ditadura do proletariado em sua obra. E um aspecto que é bem relevante aqui para essa discussão, justamente aquele que permite a construção do chamado Manifesto Comunista, escrito e redigido, né, pelo Marx e pelo Engels no começo de 1848. Esse próprio manifesto já mostra a superação que o Marx se empreende, ele e o Engels, em relação ao que poderíamos chamar desse humanismo teórico, essas categorias metafísicas de alienação, emancipação humana e essência humana. Marx, ao entrar na Liga dos Justos, junto com Engels, promovem já uma mudança no próprio nome dessa organização que eles passam a participar, naquele contexto europeu, onde o operariado, o proletariado urbano estava em ascensão nas lutas, né, nas chamadas jornadas de 1848, e justamente promove uma mudança no próprio título dessa entidade, que era uma entidade que organizava, reunia artesãos e era chamada Liga dos Justos, passa a se chamar de Liga dos Comunistas. Ou seja, o próprio horizonte político, né, dessa organização já estava inscrito no próprio nome da organização, Liga dos Comunistas. Queremos, portanto, uma sociedade sem classes e sem Estado.
Mais do que isso, o lema fundamental da Liga dos Comunistas, que antes era a Liga dos Justos, passa a ser não mais todos somos irmãos, mas proletários do mundo inteiro univos, algo que aparece no final do Manifesto Comunista. Ou seja, se empreende aí também uma crítica a esse humanismo teórico, essa metafísica que prevalece nas suas obras iniciais, no plano político, e orienta justamente o Marx e o Engels na construção desse programa que vai orientar os partidos comunistas, né, e as organizações que almejam construir uma sociedade para além do capitalismo. No Manifesto Comunista, já se coloca em evidência a relação entre Estado e classes sociais. Diferentemente da obra A Questão Judaica, não se fala mais, portanto, né, que o Estado é a encarnação da alienação política do homem. O Estado, agora, é um organismo que justamente contribui para organizar os interesses das classes dominantes. Né? A ideia do comitê de negócios da burguesia aparece claramente nessa obra. Um outro elemento fundamental que aparece nessa obra é que é justamente aquele de que a revolução social ela contribuiria para organizar o proletariado como classe dominante. Então, Marx e Engels já estão aqui nesse momento, na elaboração do Manifesto Comunista, em 1848, sugiro, inclusive, que assistam o belíssimo filme de Raoul Peck, que fala justamente sobre o jovem Marx, que fala justamente desse processo de constituição desse importante documento. Esse processo, justamente, é o Marx se aproximando, elaborando e aprofundando algumas categorias do materialismo histórico. E nesse contexto também, de 1848 até 1852, onde se encerram as atividades da Liga dos Comunistas, Marx também escreve dois textos importantíssimos, As Lutas de Classe em França e o 18 Brumário. É nesses textos, justamente, que vai aparecer cada vez mais claro a ideia do Estado como uma ditadura de classe. Um pouco a referência que aparece no 18 Brumário, especial a ideia de que, até hoje, as revoluções que ocorreram no mundo aperfeiçoaram a máquina estatal, né, em vez de destruí-la. Então, a ideia de destruição do Estado, da máquina estatal, do aparelho estatal, aparece já de maneira, pelo menos, indicativa nessa obra 18 Brumário, né? E nesses textos sobre a situação francesa daquele contexto que via justamente passando inicialmente por uma situação de ascenso do movimento operário, né, e depois derrota desse movimento operário num embate justamente com as forças da conservação, né, e que resultou justamente do famoso golpe de Luiz Bonaparte. Marx, em 1852, mais especificamente em março de 1852, dirige uma carta a Joseph Weidemeyer, onde procura situar quais são efetivamente as suas descobertas. Isso nos ajuda a entender um pouco o lugar onde aparece, pela primeira vez de maneira explícita na sua obra, a ideia de ditadura do proletariado. Marx diz o seguinte nessa carta: eu não criei, né, não descobri as classes e as lutas de classes. Isso já havia sido descoberto pelos historiadores burgueses. O que fiz de novo? Primeiro, indicar que a existência das classes é um fenômeno histórico, ou seja, ela está ligada a determinadas fases do desenvolvimento histórico das sociedades humanas, e, na sequência, emenda mais duas questões que aparecem como ele entende como se fossem questões novas na sua reflexão, né? Que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado e que essa mesma ditadura só constitui a transição para a superação de todas as classes para uma sociedade sem classes. Então, aqui tem, nessa carta, indicado 3 elementos fundamentais. As classes sociais são um fenômeno histórico, ou seja, nem sempre existiram e nem sempre existirão. Elas fazem parte de um determinado arranjo das relações sociais humanas. O segundo aspecto é que a existência das classes envolve lutas entre elas, e essas lutas
conduziriam necessariamente no seu desenvolvimento histórico, como tendência histórica, justamente, à ditadura do proletariado. E um aspecto importante, né, que é o terceiro, é que essa ditadura do proletariado, ela contribuiria, portanto, para a superação de todas as classes e para a concretização de uma sociedade sem classes. Ou seja, a ditadura do proletariado, nessa perspectiva, não se confundiria necessariamente com o comunismo. Ela seria uma etapa, uma fase das sociedades humanas onde que determinadas relações estabelecidas entre os agentes da produção, os agentes estatais, constituiriam uma fase, portanto, né, de construção de uma sociedade sem classes. Marx, portanto, quando elabora essas ideias iniciais entre 1848 e 1852, está justamente situando a ditadura do proletariado com uma ideia, com uma espécie de estratégia revolucionária, né, que levaria, né, seria levado a cabo pelo proletariado na conjuntura de uma crise revolucionária. Então, ou seja, de alguma maneira, pegando carona aqui nas discussões que Etienne Balibar faz sobre essa discussão do Marx, né, sobre a questão da ditadura do proletariado da obra do Marx, há três teses essenciais pressupostas pelo Marx aqui, né? Uma delas, a primeira, que é justamente a ideia que o antagonismo da sociedade burguesa conduz a uma crise aberta mundial. Isso está muito presente, inclusive, no Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista está falando de uma transição social, não está falando dos mesmos tipos de conflito, que são conflitos na reprodução, que já aparecem na discussão do 18 Brumário. Né? Ou seja, são conflitos que podem levar à eliminação de dos combatentes, né? Ou seja, conflito aberto entre a burguesia e o proletariado. O segundo aspecto importante, uma tese sustentada pelo Marx, as condições da revolução proletária não estão maduras em todos os lugares. Esse era um aspecto bastante importante que ele considerava já em 52. Né? E um terceiro é que todo o processo de transição revolucionária, de revolução, portanto, seria marcada pela dialética revolução e contra-revolução, né? No sentido de que, muitas vezes, as revoluções elas não podem ser implementadas de maneira pacífica e em várias situações, na maioria delas, né? Ou seja, toda revolução teria como seu contraponto, né? Justamente uma contra-revolução. Ou seja, o Marx aqui está observando justamente as dificuldades de concretização da revolução naquele momento, portanto, em 1842, 1852. Uma segunda aparição da discussão da ditadura do proletariado na obra de Marx e Engels vai justamente se dar no contexto da Comuna de Paris, que foi justamente o primeiro governo operário da história mundial, né? Ou seja, a Comuna de Paris ocorreu em 1871. Também que são justamente as discussões que o Marx vai fazer na Guerra Civil em França, uma obra que discute essa experiência da Comuna de Paris, no prefácio de 1872 do Manifesto Comunista, e também faz reflexões sobre a questão da transição revolucionária e sobre a ditadura do proletariado na crítica ao programa de Gotha. Aqui, a ditadura do proletariado, nesse momento, não é tanto mais pensada como uma estratégia revolucionária. Marx estava diante já de um fenômeno concreto da experiência e, a partir dele, é possível também traçar algumas linhas para caracterizá-lo, né? Então, ou seja, Marx, nesse sentido, caracteriza a ditadura do proletariado como uma forma política original, especificamente proletária. Ou seja, que uma forma política, portanto, que compreende justamente a organização do proletariado em classe dominante. E, nesse sentido, é possível, a partir dessa experiência e a partir da categoria ditadura do proletariado, dar a essa categoria justamente um tratamento mais universalizante, né? Que compreenderia, isso está bem colocado, né? Ainda que de maneira pontual, na crítica ao programa de Gotha, né? Pensar justamente a ditadura do proletariado como uma transição política entre a sociedade capitalista
e a sociedade comunista. Nesse sentido, o Estado passa a ser tratado como uma ditadura revolucionária do proletariado. Quais seriam as características institucionais e as medidas tomadas pela Comuna de Paris para definir a ditadura do proletariado? Um primeiro aspecto fundamental nessa definição é justamente a constituição do Exército Popular, povo armado, ou seja, então, portanto, substituição do exército profissional pelas milícias populares. A polícia passa também a ter um caráter revogável nesse quadro, nessa situação histórica, né? Essa foi uma das medidas adotadas pela Comuna de Paris e que também passou a ser compreendida, ou seja, a Comuna de Paris é uma parte aqui, né? Passou a ser compreendida também como um elemento desse processo, um exemplo desse processo de destruição do aparelho do Estado, que o Marx havia elaborado de maneira mais genérica no período anterior que eu havia citado, 1842, 1852. Então, a primeira medida da Comuna de Paris contribui para esse processo de destruição do aparelho do Estado. Constituição do Exército Popular. Segunda medida, Comuna como corpo em ação, um organismo que seria responsável simultaneamente pela execução e elaboração das leis, né? Permitindo, assim, um maior controle sobre os seus resultados. Ou seja, a Comuna não seria um organismo parlamentar, seria simultaneamente um corpo que seria responsável pela elaboração e execução das leis. Um terceiro aspecto fundamental da Comuna de Paris é justamente o desmantelamento da máquina repressiva, supressão das funções políticas da polícia, supressão dos suposta independência da justiça, eleições dos funcionários do corpo estatal por meio de sufrágio. E aqui entra um aspecto fundamental. Se o Estado burguês permite o acesso, ainda que formal, a todas as classes, né, mas não deixando intocado justamente a dominação de classe da burguesia, só poderia fazer parte, no caso aqui da burocracia, né, quem seriam os representantes, né, desse Estado, desse novo Estado, dessa nova forma política na Comuna de Paris, justamente aqueles membros da Comuna que fossem eleitos por meio de sufrágio universal, ou seja, especialmente oriundos das classes populares. Outro elemento fundamental que está colocado aqui é justamente a questão do mandato imperativo, diferente do mandato livre que temos nas sociedades capitalistas, né? Ou seja, um mandato livre, a pessoa se elege numa eleição e não há mecanismo de controle sobre o seu mandato. Lá era um mandato imperativo, no sentido que ele poderia também ser revogável caso o deputado, o delegado, né, não levasse as determinações das assembleias para as outras esferas de debates e deliberação. Outro aspecto importantíssimo da Comuna, que é fundamental para quebrar o Estado burguês, são os fins dos privilégios dos funcionários. A ideia é que os delegados recebessem um salário médio em operário, impondo, assim, um certo freio, né, um grande freio à ideia do carreirismo muito vigente no Estado burguês. E a outra ideia presente também na Comuna de Paris é a formação de uma organização de produção nacional, onde se colocaria em questão, em evidência, justamente a ideia da planificação e centralização das funções gerais da sociedade, né, e a fundação de uma unidade nacional sob uma direção intelectual dos operários das cidades, né? Ou seja, aqui a experiência da Comuna de Paris se torna um aspecto fundamental para Marx retrabalhar, inclusive, o tratamento que vinha dando a questão do Estado na sua obra. No prefácio ao Manifesto Comunista de 1872, ele justamente aponta essa ideia de que não é mais possível se apropriar dessa velha máquina estatal. É necessário, né, um pouco a ideia da destruição, ela aparece claramente aí como exemplo histórico. Então, o que está colocado aí, né, os conceitos, muitas vezes, necessitam passar por processos históricos para poderem ser revisados, aprofundados. É isso que está um pouco em jogo quando se pensa justamente essa herança do marxismo para tratar da questão da ditadura do proletariado,
e para aprofundar justamente a discussão sobre a transição revolucionária rumo ao comunismo. Quando tratamos aqui, já no segundo momento, da obra do Lenin, é preciso destacar alguns aspectos fundamentais. Na primeira Revolução Russa de 1905, Lenin não operava claramente, diretamente com a ideia da ditadura do proletariado. Lenin usava a expressão ditadura democrática do proletariado e do campesinato, justamente para se referir, né, a uma revolução democrática, a uma revolução burguesa contra a autocracia czarista, né, que abrangeria uma aliança entre o proletariado e o campesinato. É apenas no contexto dos anos 1917 e 1923 que, portanto, né, o contexto da Revolução Socialista, da Revolução Russa, da Revolução de Outubro, em que esse conceito da ditadura do proletariado vai emergir e vai assumir um significado fundamental, não só na obra O Estado e a Revolução, que é a obra principal onde esse conceito é mais sistematizado, mas uma série de outros artigos que o Lenin vai publicando ao longo dos anos seguintes, mas também, né, passa a ser uma discussão que orientará a Terceira Internacional, que é justamente a organização dos trabalhadores, dos partidos comunistas, a partir daí, que vai orientar, né, esses partidos de todo mundo, né, é uma instituição, né, uma entidade criada pelo Lenin, especialmente, né, tem o Lenin como uma das principais figuras aí, em 1919, deixa de existir em 1943, e suplanta justamente a Segunda Internacional, especialmente por conta dos debates da Segunda Guerra Mundial, onde parte da social-democracia alemã resolveu aderir à guerra mundial, né, aprovando a guerra no Congresso alemão. Isso criou grandes processos de ruptura no interior do movimento operário comunista internacional. Então, o que se tem justamente é a construção da Terceira Internacional como uma resposta a essa Segunda Internacional, né? Inclusive a adoção, a partir de então, do nome comunismo para os partidos que até então faziam uso da ideia dos partidos social-democrata, né? Aliás, isso é uma história interessante de ser observada, né? Ou seja, o Marx e o Engels, quando estão diante da Liga dos Justos, né, sugerem, né, e conseguem aprovar justamente a ideia da Liga dos Comunistas. É um primeiro momento desse processo em que se utiliza a ideia de comunistas. E depois o Engels, num prefácio ao Manifesto Comunista, faz menção de que utilizaram a ideia de Partido Comunista porque a ideia de socialismo também era apropriada por outras correntes que não queriam, né, atingir uma sociedade sem classe, sem Estado, né? Tinha o socialismo, numa das partes do Manifesto Comunista, há toda uma discussão sobre os diferentes tipos de socialismo. Socialismo pequeno burguês, feudal, humanista, né? Então, ou seja, a ideia de comunismo é aquela que melhor demarcava com todas essas correntes, né? Ou seja, no sentido de apontar com objetivo estratégico uma sociedade, né, sem classe e sem Estado, né? E a ideia que aparece como nova, ou de maneira mais sistematizada, na verdade, do que na obra do Marx, é justamente a ideia de que a ditadura do proletariado justamente corresponde a um período histórico de transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, trata-se, na verdade, também, outro aspecto fundamental demarcado pelo Lenin nessa obra, O Estado e a Revolução, de uma transição que é marcada pela luta de classes, né, rumo a uma sociedade sem classes e sem Estado. Ou seja, a ditadura do proletariado não significaria, portanto, a abolição das classes. As classes se apareceriam, existiriam aí sob um novo revestimento, sob uma nova forma, né? Esse é um elemento importante que está presente na obra do Lenin. E é uma obra, O Estado da Revolução, que novamente tem como referência os textos de Marx e Engels, especialmente os que se situam no período próximo à ocorrência da Comuna de Paris, mas também o Manifesto, o 18 Brumário, ou seja, tal como o Marx, né, não pôde elaborar
o conceito de ditadura do proletariado na sua fase juvenil, né, na sua fase onde predominava o chamado humanismo teórico, né, que estava orientado pela questão da alienação, da emancipação e da essência humana, o Lenin também, quando faz a discussão sobre o Estado e a Revolução, não se refere a esses textos, a esses conceitos, vai se referir ao conjunto de obras onde já está efetivamente presente uma reflexão materialista, histórica, né, que Marx e Engels haviam realizado. Né. Poderíamos aqui destacar, pegando um pouco, né, carona nas reflexões que Etienne Balibar faz sobre a ditadura do proletariado e sobre a obra do Lenin, 3 teses fundamentais que já estariam presentes aí na obra Estado e Revolução. Né. A primeira delas diz respeito ao poder de Estado. Ou seja, quando Lenin está falando de poder de Estado, está se referindo exatamente ao poder de classe, né? Ou seja, a existência de uma ditadura de classe, no sentido de que, portanto, aqui a classe que exerce o poder de Estado não compartilha o poder com outras classes, né? Ou seja, esse é o sentido da ideia de ditadura de classe, né? Aqui o que menos importa, e às vezes as discussões sobre a ditadura do proletariado dão mais centralidade a isso, são as formas em que essa ditadura pode assumir, né? E aqui o conceito é centrado, ou seja, de ditadura de classe está conectado com a ideia de poder de classe, com a ideia de que é um poder que não se pode compartilhar com outras classes, né? Então, a classe que exerce o poder, ela exerce contra, né, justamente outras classes, ou seja, ela realiza processos aí de exploração e opressão de outras classes, né? Ou seja, justamente a ditadura, no caso do capitalismo, o Estado burguês, é a ditadura da classe burguesa contra, né, os trabalhadores, os camponeses, né, e outras classes populares, né? Então, esse é o primeiro elemento fundamental. Poder de Estado, né, correspondendo ao poder de classe, né, ou seja, correspondendo mais especialmente à ideia de uma ditadura de classe. Todo poder de Estado corresponde a uma ditadura de classe. O segundo aspecto fundamental a ser observado, a segunda tese fundamental presente, se refere não mais ao poder de Estado, mas ao aparelho de Estado. Nesse sentido, né, a discussão que os marxistas e o Lenin vai fazer aqui é exatamente essa, ou seja, o poder de Estado da classe dominante, para ter existência histórica, ele precisa se materializar no aparelho de Estado, precisa se materializar na máquina de Estado, né, que é justamente constituída pelo Exército, pela polícia, pelo judiciário, pela administração ou burocracia. E é justamente a partir dessa compreensão, né, que existe, que o poder de classe representa a ditadura de classe e que o aparelho de Estado materializa esse poder de Estado e poder de classe, é que Lenin vai justamente apontar, retomando os ensinamentos de Marx e Engels, a tese da destruição do aparelho de Estado. Lenin está tomando como referência, portanto, aqui o Estado capitalista, né, e apontando justamente a ideia de que a revolução proletária e a ditadura do proletariado só é possível com a destruição do Estado. Lembrando que isso já se fazia presente de maneira, muitas vezes, pontual, não muito desenvolvida, sistemática, mas aqui ganha um grau considerável de sistematização. Então, quando Lenin está falando da destruição do Estado, ele está justamente falando que com a destruição do Estado, o Exército, o Parlamento, o mandato livre, o sufrágio, não vão funcionar da mesma forma que funcionavam até então, favorecendo os interesses das minorias sociais. Esse é um aspecto bastante importante para se pensar aí justamente fazer uma discussão no campo da esquerda, né, para pensar justamente qual que é o caráter, né, desse Estado capitalista que vivemos hoje. Ou seja, é um Estado que pode caminhar para um lado, para o outro, ou seja, atender diferentes interesses múltiplos, né, a depender da correlação de forças, ou ele possui uma natureza de classe inscrita, portanto, um poder de classe que o torna, independente se estamos numa ditadura ou num regime democrático,
né, que o torna efetivamente uma ditadura de classe. Né? Esse é o ponto que o Lenin está querendo chamar a atenção. Né? Todo Estado representa necessariamente uma ditadura de classe que não pode ser dividida com outras classes. E aí vem a terceira tese, que é referente justamente ao socialismo e ao comunismo. Na obra do Marx, especialmente nesses textos referentes à Comuna, a crítica ao programa de Gotha, aparece muito a ideia do socialismo como primeira fase do comunismo. Na obra do Lenin há uma discussão, acho que um pouco mais detalhada desse debate. Né? Ou seja, o Lenin não opera com a ideia de transição ao socialismo. Lenin sustenta justamente a tese da transição ao comunismo. Nessa perspectiva, o socialismo corresponde ao próprio período de transição. Ou seja, o socialismo, né, pegando aqui já carona também com algumas reflexões que vão ser feitas nos anos 60, 70, por alguns intelectuais maoístas, Charles Berthelin, próprio Althusser, Luiz Althusser, Etienne Balibar, o socialismo não é um modo de produção, né, nessa perspectiva. Ou seja, a ditadura aqui do proletariado se apresenta, portanto, com uma tendência histórica que corresponde justamente ao período de transição do capitalismo ao comunismo. A tendência histórica é isso, ou seja, o acirramento das contradições e dos antagonismos de classes na sociedade capitalista apontaria justamente para a construção dessa sociedade de transição, que é o socialismo, onde justamente emergeria, né, a ditadura do proletariado. Então, a ditadura do proletariado, ela corresponde justamente à transição socialista, não transição ao socialismo. Né? Ou seja, é a partir da ditadura do proletariado que se criam as bases fundamentais para a construção de uma sociedade sem Estado e sem classe. Né? Portanto, nesse período de transição do capitalismo para o comunismo, na concepção do Lenin, retomando alguns aspectos da obra do Marx, a luta de classes permanece, mas se reveste de outras formas. Né? Constitui-se pela primeira vez, efetivamente, a ditadura da maioria, a ditadura do proletariado. Então, se coloca aqui não mais a questão da destruição do Estado. A partir da constituição da ditadura do proletariado, não se coloca mais a questão da destruição do Estado burguês, mas sim a discussão que o Lenin vai fazer, especialmente nas últimas partes do livro, sobre, né, a extinção e o definhamento do Estado. Lenin chega a falar em Estado como ditadura revolucionária do proletariado, ou mesmo em semi-Estado. Então, portanto, se articula uma dialética profunda aqui, né? Ou seja, que remete à ideia de destruição do Estado ao Estado existente, ao Estado burguês, né, ao Estado das minorias, né, e remete à ideia de extinção ou definhamento do Estado ao Estado que vai permitir as condições para o desaparecimento das próprias classes. Né? Ou seja, esse Estado em extinção é o que Lenin chama de ditadura do proletariado, que não é um Estado no sentido próprio do termo, como ele gostava de dizer. Então, portanto, nesse processo, né, de construção do comunismo, né, de atingir esse objetivo máximo, né, será marcado por lutas, contradições. Né? Esse é um aspecto fundamental que o Lenin está chamando a atenção aqui e que depois eu vou pontuar essa questão, que o distingue também das correntes anarquistas, né? Ou seja, que apresentavam apenas a ideia da necessidade da abolição do Estado. O Lenin entendia que a transição era um pouco mais longa do que isso, né? Que era necessário oferecer, né, respostas à contra-revolução, ou seja, aqueles setores que perderam o poder, que foram desalojados, as antigas classes dominantes, né, que foram desalojados do poder, elas vão querer recuperar esse poder, e um dos aspectos fundamentais que se coloca nesse momento é o aspecto repressivo, né, ou seja, a ideia de reprimir justamente as antigas classes dominantes que querem recuperar o poder. Esse é um aspecto importante que está colocado e inscrito na discussão sobre a ditadura do proletariado. Né? Mas, como
como já ressaltei aqui, o Estado nessa situação, na ditadura do proletariado, não se torna supérfluo, só se tornará supérfluo quando cumprir o seu papel, né, de neutralizar e esmagar a contra-revolução e transformar profundamente as relações de produção, permitindo assim, né, não só o surgimento do proletariado como classe dominante, mas também o seu desaparecimento. Então, nesse sentido, se a gente fosse pensar qual seria a diferença entre o aparelho de Estado proletário e o aparelho de Estado burguês, um dos aspectos fundamentais é que o aparelho de Estado proletário ele não se separa das massas populares, né? Ou seja, não só não se separa, como se subordina a elas, né? Então, ou seja, enquanto que no Estado burguês, né, a gente tem um corpo de funcionários, uma burocracia que se apresenta como acima das classes, né? Às vezes se apresenta o que o Lenin chamava de verniz democrático, né? Somos representantes de todo o povo-nação, de todos os brasileiros, de todos os franceses, dependendo da localidade, né? O Estado, no aparelho de Estado proletário, ele se apresenta sob a lógica de uma justamente integração com as massas, né? Subordinação às massas, né? Esse é um aspecto fundamental, né? Nesse sentido, se toda vez que o Estado se coloca acima das massas e age contra elas, estamos aí diante de um Estado que não pode ser caracterizado como proletário, né? Ou seja, então, o que está presente nessa discussão é justamente que no aparelho de Estado proletário, os trabalhadores precisam dominar as condições de existência, né? Ou seja, não pode ser um Estado que reforce a separação dos produtores diretos dos seus meios de produção, né? Ou seja, compreende-se, portanto, uma situação, uma transição em que haverá sempre uma luta permanente contra a autonomização dos órgãos de poder, contra o burocratismo, contra a tentativa de determinados funcionários se tornarem destacados em relação às massas, né? Por isso que é importante a discussão nesse processo de transição do capitalismo para o comunismo, né, que corresponde à ditadura do proletariado, né, pensar em mecanismos de controle dos trabalhadores sobre seus representantes, né? E, já avançando um pouco na discussão, poderíamos dizer que uma novidade em relação ao conceito de ditadura do proletariado é apresentado pela perspectiva maoísta nos anos seguintes, especialmente por conta da Revolução Cultural de 1966, né? Ou seja, aí já se tem a ideia de que a aplicação da chamada fórmula da revolução ininterrupta, ou seja, que a ideia basicamente está colocada aí é de que a revolução proletária, essa fase corresponde à ditadura do proletariado, ao socialismo, portanto, não se trata apenas de uma revolução pontual que passaria por um processo transitório muito curto e que logo já estaríamos aí diante de uma situação de uma sociedade sem classes, né? O que está colocado nessa discussão justamente da revolução ininterrupta é que a partir daquela revolução que permite a destruição do Estado burguês, é necessário uma sucessão de revoluções para que se possa consumar a sociedade sem classe, né? Daí advindo justamente a ideia da revolução ininterrupta, que deve ter como fim último ali a divisão justamente que exista entre trabalho manual e intelectual, né? Que é uma das formas aí que faz com que em muitas tentativas de construção do socialismo no século XX, isso tenha provocado a regeneração das experiências socialistas, né? Então, você entrava na fábrica e havia o corpo responsável pela concepção do trabalho e outro pela execução, né? A Revolução Cultural apontava para a necessidade de superação dessa divisão como uma forma de chegar a essa sociedade sem classes, né? Chegando ao último ponto da discussão, para a gente entender um pouco aí a perspectiva, né, do que significa não só o conceito de ditadura do proletariado, né, mas, efetivamente, o que faz com que a perspectiva sustentada por Marx e Lenin se destoe, né, de outras perspectivas. Queria pontuar aqui algumas reflexões sobre aquelas perspectivas que são simplesmente distintas dessa defesa da ditadura do proletariado, ou então que são adversários ou inimigas da ditadura do proletariado.
A primeira delas justamente vem dos ideólogos burgueses, né? Historiadores, ideólogos burgueses, né? Ou seja, a ditadura do proletariado não pode ser assumida porque ela representa o poder de uma outra classe, né? Ou seja, a todo custo os intelectuais burgueses vão tentar fazer, sustentar não só, né, o aparato militar repressivo para sufocar ações coletivas dos trabalhadores, seja uma greve, um piquete, isso é o que se dá nos termos do Estado burguês, ou seja, vão evitar o máximo possível que esse Estado seja destruído, mas pensando já na lógica já dessa destruição, né, portanto, na construção desse Estado proletário, da ditadura do proletariado, também não vão deixar barato, ou seja, vão organizar tentativas de contra-revolução nesse processo, né? Então, uma questão que deve ser chamada a atenção é que não devemos nos ficar presos à questão apenas da forma jurídica, né? O processo que muitas vezes acarreta na transferência jurídica do capital privado para o Estado, ela pode fazer acender novas lutas, e no caso aqui da organização das contra-revoluções, é um aspecto fundamental que vai reaparecer, né? Porque efetivamente aquele que perde o lugar no poder quer uma hora retornar, vai adotar medidas muitas vezes repressivas, de boicote, etc., para retornar ao poder. Então, os intelectuais burgueses, eles têm que execrar mesmo, tem muitas razões para execrar, né, negar, refutar a ideia da ditadura do proletariado, que justamente representaria a dissolução, né, da ditadura da classe burguesa, né? Mas há também, entre as correntes de esquerda e progressistas, determinadas formas de negação da ditadura do proletariado. Geralmente, a discussão da ditadura do proletariado, ela já teve momentos ali de questionamento no contexto que o Lenin viveu, né? E, mais recentemente, especialmente no movimento que se estabeleceu nos anos 70, com o chamado eurocomunismo, né? Então, referimos aqui aos reformistas, né, aos social-democratas, aos eurocomunistas. Se entende aqui, né, na concepção desses intelectuais, esses militantes, que não é necessário efetivamente romper o capitalismo, ou seja, é necessário garantir espaço, a hegemonia dos trabalhadores sem romper obstáculos estruturais, né? Ou seja, portanto, uma das questões que está fundamentais no reformismo é a negação da necessidade de destruir o Estado burguês. Ou seja, se isso já é negado, imagine a construção da ditadura do proletariado, né? Então, esse é um dos aspectos importantes que aparecem nas reflexões de vários intelectuais, o que levou muitos, né, nos anos 70, a suprimir dos partidos, né, a referência à ditadura do proletariado, né? O chamado eurocomunismo, que atravessou, que teve como elo forte, né, o Partido Comunista Italiano, mas teve repercussões no Partido Comunista Francês, no Partido Comunista Espanhol, e depois uma série de outros partidos social-democratas, né, vai contribuir justamente para apagar essa noção, né, que apresenta justamente uma tendência histórica, que é uma realidade, que é uma tendência dos antagonismos que se processam entre a burguesia e o proletariado, resolveram apagar das suas resoluções a expressão ditadura do proletariado e justamente também a compreensão de que era necessário destruir esse Estado. Então, tem compreensão de que a ideia de que reformas são possíveis no marco do capitalismo, a hegemonia dos trabalhadores pode se dar por via pacífica, aqui eles dão mais centralidade, menos ao conteúdo do significado do conceito, né, de ditadura do proletariado, como ditadura de classe, e mais a forma política, né? Então, não queremos mais lutas, formas pacíficas, não queremos mais formas violentas de transição social, queremos formas pacíficas, né? Entendemos que pela via eleitoral, ou mesmo organizações de democracias de base, né, experiência de democracias diretas, no capitalismo isso é possível chegar ao socialismo, né? Então, nem sequer mais apresentam a discussão sobre a transição ao comunismo, né? A transição muitas vezes é o socialismo que tem como horizonte máximo, né? Então, isso tudo contribuiu, né, para que esse conceito se tornasse fora de moda, né,
por muitas correntes aí do campo da esquerda, né? Então, se passou a defender a ideia do parlamentarismo, né? Ou seja, da atuação parlamentar, da ocupação de cargos no interior do Estado, como se o Estado fosse uma entidade neutra, passível de ser deslocada para as diferentes forças, né? Ou seja, não tivesse elementos estruturais da sua Constituição que inviabilizasse permanentemente o poder dos trabalhadores. Então, a ideia agora, o que a gente pode fazer diante dos Estados capitais? Vamos ocupar lugar lá que aí os trabalhadores vão viver melhor, podem melhorar suas condições de vida, né? Mas nada disso contribui justamente para o fim do trabalho assalariado, para o fim da exploração do trabalho, para o fim do Estado burguês que permanentemente reprime e oprime os trabalhadores, os produtores diretos, né? Então, esse é um elemento importante aqui, né, que aparece no contexto do Lenin. Lenin debate com Kautsky, o Lenin debate com Bernstein, Plekhanov, e mais recentemente, né, ou seja, nas discussões dos anos 60 e 70, tivemos essas discussões nos partidos comunistas que renunciaram à ideia, né, justamente da ditadura do proletariado. No Brasil, graças a alguns intelectuais, como, por exemplo, Carlos Nelson Coutinho, foi introduzida a ideia da democracia como valor universal, né? É uma forma de negar a ditadura do proletariado, porque parte do pressuposto que a democracia não tem um caráter de classe. Esse é o ponto, né? Ou seja, o Estado tem um caráter de classe, o Estado se estrutura como uma ditadura de classe. Esse é o ponto que a tradição marxista-leninista sempre pontuou e se distinguiu, né, do reformismo, né? Uma outra corrente que o marxismo-leninismo se difere, né, no campo das correntes progressistas de esquerda, é o anarquismo. Já havia apontado, né? O anarquismo tem a compreensão de que basta a abolição do Estado, né, que não é necessário uma fase de transição para abolir depois, né, construir o poder dos trabalhadores, né? Os trabalhadores assumiriam o poder político até a abolição das classes do Estado. Os anarquistas classificam a ditadura do proletariado, assim como também os reformistas e os liberais, né, como como uma expressão do autoritarismo, né? Então, mais recentemente, o anarquismo na figura do Holloway, né, John Holloway, trabalhou justamente a ideia de que é possível mudar o mundo sem tomar o poder, né? Ou seja, não tinha compreensão de que, efetivamente, diante da destruição do Estado, vem todo um processo em que aqueles que perderam o poder vão querer resgatá-lo, né? Então, ou seja, que corresponde justamente à construção da ditadura do proletariado, que não é um processo simples, não dá para abolir o Estado de uma hora para outra, né? E mais do que isso, né? Abolir as relações sociais de produção constituídas historicamente, né, num longuíssimo prazo, de uma hora para outra, né? Então, aquilo que o Engels sempre falava, os anarquistas querem abolir o Estado de uma hora para outra, né? E esse é um ponto que o marxismo-leninismo se coloca contra, né? Se questiona, né? Embora tenha concordância na necessidade da abolição do Estado, né? Mas o que acontece com a teoria anarquista, ou com as perspectivas anarquistas, é uma concepção meio metafísica, né? Porque, efetivamente, meio romântica do processo, né? No sentido que vamos abolir o Estado no dia seguinte, já podemos manter uma sociedade sem classes e sem Estado. E quando, além ou seja, tem traços culturais, tradições, né, e a própria presença da contra-revolução querendo, né, justamente eliminar esses processos, querendo esmagar essas experiências revolucionárias. Como lidar com isso, né? O anarquismo, na compreensão que tem, acho que de vários autores que se situam no campo do marxismo-leninismo, não tem uma resposta satisfatória para isso, né? A terceira corrente do campo progressista, né, vamos dizer assim, né, que se vindica também marxista-leninista, que tem uma visão bastante diferente dessa que a gente está apresentando aqui, é o stalinismo. O stalinismo, quanto o capitalismo de Estado, processo, portanto, que nas experiências da União Soviética, né, representou a transferência jurídica da propriedade privada para o Estado, né, mas não resultou em formas de controle operário e popular sobre os membros da burocracia de Estado, né, essa experiência acabou provocando, em muitos casos, a restauração do capitalismo, né? Ou seja,
a simples transferência jurídica da propriedade privada não resultaria, nessa compreensão que estou apresentando aqui, né, numa transformação do poder de Estado, né? E, nesse sentido, o stalinismo acabou se colocando como uma corrente que passou a sustentar o reforço do Estado como objetivo a atingir, como meta, né, a ser atingida, né? Em 1936, na sua Constituição, na Constituição Soviética, a ideia da luta de classes, a ideia da ditadura do proletariado passou a ser completamente retirada dos seus documentos, né? Passou a prevalecer a ideia do Estado de todo o povo, como se fosse possível um Estado de todo o povo numa sociedade cindida em classes, né? Com a luta de classes ainda permanecendo na construção, nesse processo de transição ao comunismo, né? Ou seja, o que se coloca aqui nessa visão é justamente uma corrente que, embora faça referências ao marxismo-leninismo, nega profundamente um aspecto fundamental das teses sustentadas pelo Lenin em relação à ditadura do proletariado, que é, né, a necessidade da extinção do Estado para a construção de uma sociedade sem classe, sem Estado, né, e a compreensão de que, no período da ditadura do proletariado, prevalecerá, né, ainda, né, a dinâmica das lutas de classe. As lutas de classe permanecem, mas são revestidas de outra forma. Existe uma nova forma de luta de classe, né? E era isso um pouco que foi apagado, inclusive em termos de documentos oficiais, né? E que levou mais tarde, efetivamente, essas experiências a restaurar o capitalismo de maneira aberta e direta, né? Então, ou seja, uma revolução que foi interrompida, né? Justamente resultando, aqui pegando carona nas reflexões, né, feitas por Charles Bettelin na obra Luta de Classe na União Soviética, discussões que é exatamente isso, por como não havia um controle sobre esses setores que ocupavam a burocracia de Estado na União Soviética, isso acabou fomentando a possibilidade de construção de uma burguesia de Estado, né? Portanto, que administraria os negócios do Estado, ou seja, não é mais um capital privado, mas é uma burguesia que está afastada, né? Ou seja, setores que preenchem a burocracia do Estado estão afastados das massas, né? Esse é um processo que levou correntes, né, portanto, que se reivindicam também marxistas-leninistas dos anos 60 e 70 a criticarem o stalinismo e o caracterizarem, inclusive, como ideologia do capitalismo de Estado, né? Então, finalizando aqui um pouco as reflexões iniciais, né, o estudo sobre a ditadura do proletariado envolve um aprofundamento, muita leitura. Eu indiquei aqui ao longo da exposição uma série de textos que podem ser lidos pelos camaradas, né? Um elemento importante que eu quero, algumas ideias importantes que eu quero destacar são os seguintes, né? Primeiro, essa ideia de que a ditadura do proletariado só pode ter condição de existência diante da destruição do aparelho de Estado burguês. Segunda ideia fundamental é que, justamente, a ditadura do proletariado não compreende uma forma política, um regime político, ditadura versus democracia. Ela representa poder de classe, ditadura de classe. É nesse nível que o debate se coloca, né? Ou seja, não se trata de uma mera tática, de uma mera estratégia, se trata justamente de um período de transição histórica entre o socialismo e o comunismo, que visa criar condições justamente para a eliminação das classes e do próprio Estado. Então, portanto, quando falamos de ditadura do proletariado, não podemos admitir nem a tese da abolição abrupta do Estado, né, simples e que tem um forte componente metafísico, tampouco podemos admitir a ideia do reforço do Estado, que vai justamente configurar não a construção do comunismo, mas sim o reforço do Estado. Também aqui não podemos aceitar, né, a partir do uso científico que se pode fazer da ideia do conceito de ditadura do proletariado, não podemos aceitar justamente a tese de que, ocupando cargos, né, postos, chaves no aparelho de Estado burguês, os trabalhadores conseguirão a hegemonia, né, como se não tivesse obstáculos estruturais, né? Então, ou seja,
A ditadura do proletariado não pode ser pensada de maneira alguma, portanto, aí como um regime político, como uma forma política, poder tirânico, onde se envolve uma junção do partido, né, com o Estado. Não é disso que se trata, né? Ela é justamente uma realidade da luta de classes, em que se constitui uma realidade, né, num processo em que o proletariado se constitui como classe dominante, mas não para se eternizar quanto tal, não para eternizar o Estado, né, mas sim buscando a sua própria extinção, né? Então, esses são alguns elementos que eu queria trazer para vocês, né, e terminar justamente com aquela reflexão, né, de pensar a ditadura do proletariado como uma tendência histórica inscrita nos próprios antagonismos que se apresentam nas sociedades de classe, né, e que podem, como toda tendência, sofrer reveses, podem sofrer, né, podem contar com contratendências que impedem a sua concretização efetiva, né? Então, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos pela atenção. E é isso. Должна будет в своем конечном итоге через них победить социализма.